Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. E nesse episódio, educação à distância. E isso, quais são os parâmetros legais, normativos da educação à distância e como se ela articula dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vamos saber mais? Então vem comigo! Bom, eu passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão presos em rabo de cavalo, tenho 41 anos, estou com uma calça magenta, eu acho, vermelha, uma blusa tipo um corset estampado com marrom e fundos vermelhos, folhagem, e ao fundo está a plotagem dos estúdios e a nossa tela interativa. O meu sinal na comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio, sim, educação à distância. E para começar, nós vamos fazer uma leitura de trecho, fazer uma citação. Olha, hoje estou equipada, né, com os meus livros mais favoritos do mundo. E eu vou começar com uma citação do Philippe Renaud, no livro 10 Novas Competências para Ensinar, lá no capítulo 8, ele vai falar assim, que dentre as 10 novas competências para ensinar, uma delas, a 8ª, é justamente utilizar novas tecnologias. E educação à distância tem tudo a ver aí com novas tecnologias. Ele diz assim no começo do capítulo: se não se ligar, a escola se desqualifica. Com esse título, uma revista atribuiu a Patrick Mendelson, responsável pela unidade das tecnologias da formação da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade de Genebra, duas declarações que merecem atenção. As crianças nascem em uma cultura em que se clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos. Se a escola ministra um ensino que aparentemente não é mais útil para o uso externo, corre um risco de desqualificação. Então, como vocês querem que as crianças tenham confiança nela? E aí, com essa fala do Philippe Renaud, nós temos esse livro lá na biblioteca virtual, você pode consultar, acessar e ler ele na íntegra, especialmente o capítulo 8, Saber Utilizar as Novas Tecnologias. E o nosso episódio vai tratar justamente sobre utilizar as tecnologias. Como essas tecnologias se interrelacionam na sociedade pós-moderna, da era do conhecimento, das tecnologias da informação e comunicação, na era midiática. Então, as tecnologias sempre estiveram aliadas com a educação. Então, se a gente fizesse um breve histórico, a gente teria lá o papiro, depois a gente teria a caneta tinteiro, depois a gente teria a caneta esferográfica, que foi uma revolução, a imprensa do Gutenberg, né? A prensa e imprensa do Gutenberg, depois o computador e os livros e o computador, e tudo isso foram formas de tecnologias que foram criadas por nós, agregadas à sociedade e, consequentemente, agregadas ao modus operandi da educação. Hoje, a tecnologia na qual nós estamos imersos são as tecnologias da comunicação e da informação. E a educação à distância, então, ela veio junto com essa evolução. Então, nos primórdios da educação à distância, a gente vai encontrar aí a educação à distância por meio da correspondência, por meio das cartas, depois por meio da televisão, depois por meio da internet, depois pelo streaming, depois pelas redes sociais. O que nos espera? Não sei. Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa as nossas predisposições normativas e, de acordo com a LDB, o que prevê
a normativa maior sobre a educação no Brasil com relação à educação à distância. Vamos ver? Bom, então nesse episódio a gente já passou aí por algumas etapas e nós vamos tratar nesse episódio da educação à distância. Então, o que é a educação à distância? A educação à distância ela está prevista lá no artigo 80 da LDB e ela diz assim, então não é um título, não é um capítulo como a gente já viu com relação à educação especial ou à educação infantil ou ensino fundamental da educação infantil, não tem da educação à distância. É o artigo 80 e ele prevê o seguinte, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, você pode consultar o restante dos artigos da íntegra do que trata da educação à distância lá no site do Planalto, na Lei 93/94 de 96. E aí, o que a gente trata nesse artigo 80? Bom, no artigo 80, a LDB vai prever o uso da educação à distância, como a gente sabe, como uma modalidade. Ela não é um nível de educação, ela é uma modalidade de educação, ou seja, uma forma de oferecer a educação. Então, ela pode se aplicar tanto à educação infantil, quanto ao ensino fundamental, quanto ao ensino médio, quanto à educação superior, quanto aos cursos de formação inicial continuada, na educação de jovens e adultos, na educação profissional. Embora, enquanto educação à distância, na educação básica, ela não tenha sido muito aplicada, a não ser aí no período, né, da pandemia Covid-19, que também não se caracterizou, aí a gente faz um breve parênteses, não se caracterizou efetivamente como educação à distância, do jeito que a gente vai acompanhar na conceituação da terminologia educação à distância. E por isso o próprio Ministério da Educação destacou que a nomenclatura não era educação à distância, mas sim ensino remoto, né, em condições especiais. Mas a educação à distância, ela remonta historicamente há séculos, né, desde a colonização e antes da colonização, com a orientação por cartas, com a estrutura, quem aí já não viu, por exemplo, a propaganda do Telecurso 2000, um dos programas que foi histórico na nossa sociedade brasileira foi o Quem Quer Consegue, o Instituto Universal, né, que trabalhava a formação à distância. Então, a formação à distância ela não está necessariamente ligada a tecnologias digitais, tá? Ela está ligada ao fato de estarmos, professor e aluno, estarem em espaços e tempos diversos e podem usar diferentes tecnologias. No odierno, a educação à distância está, de fato, intimamente ligada com as tecnologias da informação e comunicação. E é por isso que lá o PRENOR, há mais de 20 anos, prevê como uma das competências para o professor utilizar as novas tecnologias, porque elas meio que se casam aí entre a educação à distância, né, a educação híbrida, que vem sendo nomeada pós-pandemia, e a todas as outras formas de educação. Portanto, ela é uma forma de oferecer educação e não uma etapa nem um nível, ela é uma modalidade. O que mais que a gente tem aqui? Bom, a gente tem a 93/94 de 96, que é a LDB, que vai prever, como vimos, no artigo 80, a possibilidade de oferecer a educação na modalidade à distância. Depois, a gente tem o decreto 5622 de 2005, que vai regulamentar o artigo 80. Então, só em 2005 que vai vir uma regulamentação mais específica sobre... A gente teve outros decretos anteriores, mas não com tanto detalhe, nem tanta normatização e regulamentação com relação à educação à distância. Aí a gente vai ter a Resolução 6 de 2012, que vai prever a educação à distância, especialmente para a educação profissional. A Portaria 1134 de 2016, que vai prever a educação à distância com limitações. Então, por exemplo, a de 2016 vai dizer que é possível os 20%, pode ser ampliado até 40% em disciplinas ou dentro da matriz dos cursos, especialmente para a educação superior.
e para a educação profissional, mas com mais voltada para a educação superior, que é essa de 2016. E aí a gente tem o decreto 9057 de 2017, que é o que está em vigor, e é ele que regulamenta a EAD no Sistema Nacional de Educação. A gente tem algumas outras normativas que se relacionam com a LDB, mas elas são normativas menores, e essas normativas menores, elas ampliam o conceito e a utilização da educação à distância, como a portaria de 2018, a resolução do Conselho Nacional de Educação também de 2018, o parecer 5 de 2020, o parecer 5 de 2020, ele vai tratar da questão da ampliação e da previsão do ensino remoto ancorado em princípios da educação à distância, mas não caracteriza educação à distância, tá? Aí depois a Lei 1440 e a Resolução número 2 de 2020. Então, esses são os, digamos assim, os ditames normativos atuais e que regem a educação à distância, com destaque para o decreto 9057 de 2017, que a gente vai clicar aqui e acompanhar ele, né? Só para a gente ver aí o que trata o decreto 957. Bom, então, o decreto 957 vai dizer o quê? Ele é de 2017, ele vai dizer regulamenta o artigo 80 da LDB, que estabelece as diretrizes para a educação nacional. Ou seja, lá no capítulo 1º, vai falar sobre a educação à distância, certo? Então, é um decreto até bastante extenso, né? Eu não vou ler aqui, mas a gente vai só abrir aí o artigo 1º, que ele vai dizer o que é educação à distância. Então, lá no artigo 1º, ele vai definir: para fins deste decreto, considera-se a educação à distância a modalidade. Então, percebam, modalidade, como a gente viu na distribuição da LDB. A modalidade educacional na qual, atenção para esse trecho aqui, que é um dos trechos mais importantes, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de quê? Nos processos de ensino-aprendizagem ocorram com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, que a gente vai ver aqui. Então, meios de informação e comunicação com o pessoal qualificado. Olha o destaque, o decreto é assim, é muito claro, com o pessoal qualificado para exercer essa modalidade de oferta, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis com essa modalidade, entre outros, e desenvolva o quê? Atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam, e aí o teor da normativa, né, que estejam em lugares e tempos diversos. Claro, se você quiser saber mais, você tem que acessar o decreto e fazer a leitura do decreto na íntegra, né? Então, essa é a previsão do decreto. E o que mais que a gente tem? Bom, a partir disso, a gente vai ter várias situações e a gente precisa identificar o que é essas situações. Dentre elas, a relação do uso das tecnologias e a BNCC. A BNCC vai prever, no seu 5º eixo, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, um 5º eixo, que é o eixo das tecnologias. E aí a gente faz relação direta lá com a competência 8ª que o Felipe Renaud tratou. Então, o que a BNCC vai tratar? Olha, deve ser desenvolvida uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Além disso,
Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Assim, a BNCC coloca a educação à distância em uma perspectiva que ela pode, inclusive, ser utilizada pela educação básica, o que vinha com muita resistência. Então, pensava-se a educação à distância especialmente para pessoas adultas. Inclusive, a educação à distância, ela tem ancoragem na andragogia e não necessariamente na pedagogia. A andragogia é o estudo sobre os modos e as práticas de educação para pessoas jovens e adultas, que, por exemplo, prevê competências como a autonomia, a capacidade de se organizar, e entre outras que não são tão desenvolvidas ainda na criança e no adolescente, digamos assim. Então, mas com a BNCC, o conceito de tecnologia e que se liga diretamente com a educação à distância nesse contexto da pós-modernidade, da era da tecnologia e da informação, eles vão se aglutinar e vão se tornar quase intimamente ligados. Por quê? Existem várias formas de se utilizar a educação à distância, inclusive na educação básica, por meio de dispositivos, de aplicativos, de jogos, como a citação do Felipe Renaud fala, né? As crianças nascem no clique, né? As crianças dessa era nascem no clique. Então, a escola não se manifestar ou não adotar ou não abordar o uso das tecnologias principalmente como modalidade para ofertar a educação, se desqualificar, como a gente viu na citação. E tem mais, vamos conhecer um pouquinho. Além disso, qual que é a definição mais teórica que a gente pode trazer da educação à distância? Então, a gente pode trazer a definição da seguinte forma. Essa definição é do Daniel Mill. Ai, Millzinho, que é um fofo. Ai, olha, é um dos maiores escritores sobre educação à distância. E esse é o livro, um dos últimos livros que ele lançou, que é o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias. E nesse livro faz a seguinte definição de educação à distância. Pressupõe o esclarecimento de alguns pontos, quais sejam: 1. É uma modalidade. Isso é um modo de ensino-aprendizagem que perpassa todos os níveis do sistema educacional. Portanto, tanto da educação infantil quanto a pós-graduação. 2. É o tangenciamento da profusão terminológica. O que é educação virtual versus educação online, versus e-learning, versus educação ubíqua, versus blended learning, versus educação híbrida. A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. 3. Interlocução possibilitada por suportes tecnológicos, comunicação síncrona e assíncrona, técnicas especiais capazes de superar as limitações espaço-temporais do diálogo entre docentes e discentes. E 4, a evolução histórica. Então, percebam que quando a gente fala aí de educação à distância, o Daniel Mill vai fazer algumas observações. Com relação ao tangenciamento, o que ele vai dizer isso da terminologia? É porque existem muitas terminologias que englobam a educação à distância. Para ele, a educação à distância, na verdade, ela vai deixar de existir e vai passar a se chamar educação híbrida, porque não vai existir em pouco tempo a educação à distância e a educação presencial. Elas vão se interrelacionar constantemente. Então, eu vou ter uma aula aí, por exemplo, do 2º ano do ensino fundamental, e aí o professor vai passar um joguinho para o aplicativo ou para o computador, e a criança vai lá e faz aquele joguinho como tarefa de casa, ou ele tem que montar uma apresentação, e essa apresentação tem que ser com um coleguinha, e esse coleguinha vai estar numa webconferência, dentre outras tantas possibilidades. Então, para ele, não vai existir mais essa separação entre educação presencial e educação à distância. Vai se tornar educação híbrida. Mas existem várias terminologias usadas com relação à educação à distância. O blended, que seria combinado, né, da terminologia em inglês, então você combina que no Sistema Nacional de Educação,
o Ministério da Educação chama de semipresencialidade. Então, tem momentos presenciais e tem momentos à distância. Inclusive, para o Ministério da Educação, não há a terminologia híbrida, nem há educação à distância. Os documentos especificamente tratam de educação semipresencial, porque exigem uma parte de presencialidade. Só foi alterada com aquelas normativas e resoluções que a gente apresentou, onde eles vão permitir a educação à distância dentro da esfera da educação superior e na pós-graduação especialmente, uma oferta totalmente à distância, né? Então, só para deixar claro, naquelas normativas pós-2015, pós-2016, o Ministério da Educação vai permitir uma educação à distância totalmente online, totalmente à distância, 100% à distância, apenas para a educação superior e para a pós-graduação, tá? E aí, quando há a profusão de várias instituições educacionais com oferta de cursos à distância, né, que você faz totalmente à distância, sem a necessidade nem, inclusive, de fazer a avaliação presencial em muitas pós-graduação. Mas aí, o Daniel Mill vai fazer essa distinção, certo? E tem o Blended, tem o e-learning, que é a aprendizagem eletrônica, tem a aprendizagem ubíqua e todas essas terminologias que vocês vão conhecer com mais detalhe se vocês lerem o livro, com certeza, né? Aqui eu estou fazendo generalizações. E a questão histórica. Para a gente ver a questão histórica, vamos acompanhar o infográfico aqui. Então, olha só o infográfico. Ai, que bonitinho, professora. A senhora usou tecnologia para fazer esse infográfico, né? Com certeza. Eu estou ali na linha da 8ª competência do Perrenot. Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente está diretamente ligado à evolução histórica das tecnologias. Então, a primeira geração da educação à distância vinha com a ideia da correspondência, né? Os materiais impressos, tá? Como as cartas, como os materiais que eram os apostilados, também muito utilizado na educação de jovens e adultos. Depois, a segunda geração vai para a transmissão, que usa o rádio e a televisão. Então, com o surgimento do rádio e da televisão, há uma ampliação da oferta de educação à distância por meio desses dispositivos. Caminha-se para a terceira geração, quando há a inclusão das tecnologias da comunicação. E aí, como que a educação à distância se realiza? Por meio da distribuição de programas gravados, né? Então, gravações. Então, grava-se os programas e esses programas são disponibilizados de alguma forma. A quarta geração já inclui as tecnologias digitais. Então, é para além da comunicação, já no mundo digital, no mundo virtual, que inclui a internet, o vídeo e a webconferência. E aí a gente caminha para a quinta e para a sexta geração, que vão incorporar as tecnologias, por exemplo, do streaming, das plataformas digitais, inclusive das redes sociais, como instrumentos para a realização da educação à distância, mas principalmente independente do nível, mas principalmente relacionada à formação inicial e continuada, no sentido de cursos de curta duração, ok? Então, olha só que lindo nesse infográfico. Ai, que chique, professora, ficou tudo. Obrigada, eu fiz no Genial. Mas existe esse histórico da educação com essa perspectiva prospectiva da transformação da educação à distância em uma educação digital, em educação virtual. Inclusive, o Romero Torre, que é um grande escritor sobre a educação à distância, ele lançou agora o livro Metaverso, falando da perspectiva da educação ser incluída num estilo de um segundo mundo, aí parecido com o Second Life, ou com os jogos de videogame, em que a imersão da pessoa, né, no processo, no mundo virtual, literalmente. Como se você criasse um avatar e você entrasse nesse espaço, nesse universo, e nesse universo você tivesse aí, realizasse todos os procedimentos. Então, você já pensou? Que chique, que tudo? Você fazer um curso de pedagogia, você entra ali na plataforma, você cria o seu avatar assim, né?
coloca o cabelo, coloca a cor, coloca a roupa, escolhe os seus equipamentos, né, em vez de as suas forças, e aí você entra na sala de aula, você entra na sala de aula de legislação, você simula uma aula com crianças, uma aula com adultos, uma aula no campo, e toda a dinâmica, um planejamento com professores e tudo isso nessa plataforma digital, nesse universo, nesse metaverso. E além disso, dentro do metaverso você poderia entrar em comunicação com escolas. Por exemplo, ao invés de você entrar na escola fictícia, esse metaverso, esse universo virtual teria lá escola X. Aí você entra na escola X e você conversa com os professores daquela escola X, porque eles também podem entrar nesse metaverso. Ai que tudo, né? Ai que futurista, ai que tipo Star Wars da vida. Bom, mas é uma perspectiva. Se você quiser saber mais, acessa, consulta o livro do Romero Tori, Metaverso. E lógico, outros títulos que nós recomendamos na biblioteca virtual. Dentre eles tem inúmeros títulos que vocês podem consultar, inclusive os... cliquei aqui, voltar. Inclusive os títulos relacionados ao Daniel Mil, a professora Andréia Filatro, a Patrícia Alexandra e vários outros títulos, o João Mata, que vai falar sobre educação à distância e tutoria. Então, existem outros elementos que se relacionam com a educação à distância e que nós não trataremos aqui porque são especificidades. É claro que são generalizações e para você conhecer, você precisa o quê? Você precisa ler, né? Você precisa ler em detalhes ali, consulta a biblioteca virtual, acessa o nosso ambiente virtual. Lá também está a descrição de todos os itens relacionados a esse episódio, com os quais você pode aprofundar suas leituras e ampliar os seus conhecimentos meteorológicos. Bom, aqui foi só um resumidinho. Se você quiser saber mais, acessa lá. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.